Glória a Deus. Amém. Vamos Glória a ouvir. Deus. Aleluia. Nesta noite que irei trazendo uma mensagem da palavra de Deus. O diácono Luciano, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Cumprimentamos a todos, Papai do Senhor. Amém. Muita alegria em conseguirmos mais uma vez chegar à casa do Senhor. Glória a chegar a Deus. este lugar juntamente com os irmãos para assim adorarmos a Deus. Aleluia, Senhor, Tu és grande, glória a Que Deus. coisa boa é estarmos na casa do Senhor renovando as nossas forças. Com a permissão do nosso pastor, queremos ler a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, Glória a Deus. capítulo de número 26 e o versículo de número 67 da nossa Bíblia Sagrada. Livro de Mateus, capítulo de número 26 e o versículo 67 para a nossa meditação em nome de Jesus. Quantos encontraram, diga amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo número 26 e o versículo de número 67. Então, cuspiram-lhe no rosto, lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza no Cristo, quem é que te bateu? Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Com a permissão do nosso pastor, vamos assim orar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Justo, eterno e soberano Deus, Pai de toda a criação, nesse momento, Senhor, estamos na Sua presença, te agradecendo por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu, de chegar à Sua casa nessa noite, para juntos louvarmos ao Seu nome, glorificarmos ao Teu nome, porque és Deus. Te louvamos, meu Senhor, por ter cuidado de cada um de nós. Queremos também te rogar, meu Senhor, nesta noite estamos reunidos na Tua presença e queremos te pedir uma bênção especial para cada crente que aqui chegou. Fala aos nossos corações, ó Deus, renova as nossas forças. Ajuda, meu Senhor, o Teu filho, pastor desta igreja, a qual o Senhor chamou para esta obra. Ajude, meu Senhor, a sua esposa, toda a sua família, todos os membros, meu Senhor, e congregados, os visitantes também que aqui se encontram. Ó Deus, libera nesse momento uma bênção espiritual, meu Senhor, especial para cada um de nós. Nós te pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Louvamos ao Senhor nessa noite. Agradecemos a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos e amados irmãos, nós lemos uma palavra aqui no livro de Mateus, Aleluia, no glória a capítulo Deus. 26. E esta palavra é uma palavra em que, pela misericórdia, nós temos assim transmitido há 2 semanas, e esta é assim a terceira vez em que nós trazemos algo da parte de Deus, onde passamos, e pela terceira vez trazemos assim a mesma mensagem para assim compartilharmos com os irmãos, e queremos também compartilhar com os irmãos aqui nesta noite em nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia. Sabemos que a leitura que nós fizemos fala sobre Jesus Cristo, Salvador do mundo, o Messias, fala sobre Jesus Cristo, ao qual Deus se utilizou para trazer a salvação a toda esta humanidade. Porque sabemos que a Bíblia vai dizer que todos nós andávamos errantes, como ovelhas sem pastor, sem direção, não sabíamos para onde ir e éramos levados como uma folha seca, em que o vento dando leva para onde quer. Glória a Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, resolveu
se utilizar de uma mulher virgem, uma moça virgem, já prometida ou comprometida com um homem chamado José. Então Deus no seu trono estava sentado nos céus e chama a um dos seus anjos, que atende por nome de Gabriel, e conhecido pela Bíblia como o anjo mensageiro. E se utilizando de Gabriel, ele ordena em que ele desça até esta terra e fale a uma jovem chamada Maria. E Maria tem uma revelação onde ele aparece, a mesma jovem, e diz: Maria, bendita és tu entre as mulheres, porque o teu ventre sairá um homem, ao qual trará salvação a esta humanidade. A Bíblia diz que aquela jovem, ela olha para o anjo e pergunta: mas como? Porque eu não tenho conhecimento com homem. Ela está dizendo: como se eu sou solteira? E Gabriel olha para ela e diz: eu sou Gabriel, que assisto diante do trono de Deus e vejo tudo o que acontece aqui nessa terra. A sombra, ou seja, o Espírito Santo, ele te cobrirá e você será cheia do Espírito Santo e no seu ventre será gerado o Messias. Então, observamos que Deus, ele sempre é organizado em tudo quando ele vai fazer, e ele não vai fazer nada para causar alvoroço, porque a Bíblia vai dizer em que José também tem a revelação, ou seja, Deus envia Gabriel a José e diz: olha, não rejeites a Maria, mas tenha ela por tua mulher e não te preocupas, porque o que está dentro do seu ventre é obra divina. Ela dará luz a um filho ao qual o Senhor Deus, ele ordenou que viesse ao mundo, para que viesse a trazer a salvação a todos aqueles em que crescem no Deus de Israel. Então ele ali já fica sabendo de tudo o que iria acontecer, entre aspas, ou seja, o início de toda a trajetória. Então ele aceita a Maria, mesmo estando grávida. E observe, Deus, ele é tão santo e ele é tão puro, em que a Bíblia vai dizer que durante toda a gestação de Maria, ela não teve contato nenhum com José, porque Jesus, ele estava dentro do ventre de Maria, e Jesus, ele não veio do pecado e não veio de obra pecaminosa, mas desde que Jesus ainda era um embrião dentro do ventre, ele já era santo, intacto, perfeito e sem pecado. Nós vamos encontrar o salmista dizendo: em pecado me concedeu a minha mãe. Porém Jesus foi diferente, porque foi nascido de uma moça virgem, em que Deus achou graça e através dela veio o Salvador. Glória a Deus, aleluia. Então, para adiantarmos um pouco mais, nós vamos entender em que depois de toda a trajetória, a gestação de Maria, nós vamos encontrar aquela jovem, ela tendo a sua gestação, e depois do nascimento de Jesus, eles precisaram fugir para o Egito, porque naquele mesmo tempo, quem reinava naquela terra era o rei, aleluia, quem reinava naquela terra era o rei Herodes. Então ele estava já ordenando e dizendo: olha, nós queremos em que vocês digam quando esse menino nascer, porque nós queremos, ou eu quero também ir adorá-lo. Então nós vamos encontrar a Bíblia dizendo em que quando Jesus ele nasce, os magos da época, observando o sinal em que as estrelas do céu faziam, então vai correndo até onde estava o menino Jesus e dizia: Maria, sabemos que o Salvador do mundo nasceu, porque nós vimos o sinal, e neste sinal nós viemos seguindo e viemos aqui para adorá-lo. Então a Bíblia vai dizer em que Deus, ele através de Gabriel, ele fala a Maria e a José e diz: olha, foge para o Egito, porque o rei vai tentar matar o menino. O diabo já tentava neutralizar ou inutilizar a obra de Deus em que enviava Jesus ao mundo. Mas Deus, ele nunca erra nas suas obras. Ele faz tudo perfeito, ele não vacila e não deixa vestígios em nada que possa ser acusado, porque ele não tem erro, não tem pecado e é um Deus santo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém, glória a Deus. Então a Bíblia diz que ele, agora, juntamente com Maria, José, então eles fogem para o Egito com o menino. Então depois em que o rei ele morre,
Gabriel aparece novamente a José e diz assim: olha, volta, porque o rei, ele é morto. Mas porém tem uma coisa, você não vai mais voltar para a terra em que vieste, mas você agora vai para um lugar diferente. Você vai para Nazaré, para que se cumpra o que estava escrito, e ele morrerá em morte de cruz, mas será chamado o Nazareno. Então, é aí onde nós encontramos uma pergunta em que a Bíblia faz e diz: porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Então quando alguém olha e responde: vem e vê. Porque Jesus, ele nasceu ali, mas Jesus, ele nasceu em Belém. Mas Jesus, ele depois de voltar do Egito, ele veio agora para a cidade de Nazaré. E era ele um nazareno, carpinteiro, filho de carpinteiro, trabalhador. Nós vamos encontrar Isaías dizendo que ele era homem sofrido do trabalho, em que era homem castigado pelo trabalho. E ele diz: olhávamos para ele, mas nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Então isso nos mostra que Jesus não fez questão de vir ao mundo, aleluia, de uma forma física em que chamasse atenção. Não fez questão de vir ao mundo, aleluia, de uma forma em que alguém olhasse e dissesse: como ele é bem sarado, os seus olhos são azuis, ele é tão louro. Não, ele não fez questão de boa aparência, porque a missão de Jesus era de arrancar das garras de Satanás aqueles que já estavam condenados à morte. Porque com Jesus é assim: quando ele chega onde tem morte, passa a ter vida, onde tem choro, passa a ter sorriso, onde não tem esperança, passa a ter esperança, onde ele abre, quando Jesus chega, ele diz: o teu reinado acabou, porque a vida me pertence, a mim pertence a honra, a glória, o louvor, a adoração, toda a majestade pertence a ele. E eu quero dar uma pausa aqui para dizer uma coisa a você nesta noite: você está aqui porque ele te trouxe para te dizer: o meu sofrimento na cruz foi por tua causa, e ainda que haja vários e vários investimentos da tua vida, eu, o Senhor, não abro mão. Estou contigo, meu pequeno, nesta prova, estou contigo, minha pequena, nesse extremo, e estou te dizendo: não te preocupas, não te apavora, porque o controle ainda está na palma das minhas mãos, e no tempo certo eu vou me levantar e vou fazer aquilo que bem me apraz na tua vida. Então, a Bíblia diz que com 12 anos de idade, o menino Jesus já estava no templo ensinando aos doutores. A sua palavra era tão boa de se ouvir, a sua palavra era tão desejosa de se ouvir, em que os doutores da época, em que os homens sábios da época paravam para ouvir, porque as palavras em que entrava pelo ouvido ia para a mente, era uma palavra em que ardia e dava mais vontade ainda de ouvir, porque alimentava a alma, alimentava o espírito. Então, depois de crescer, depois de se formar homem, Jesus inicia o seu culto ministério. E nesse ministério que ele inicia, ele sempre dizia: é importante ou é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. E em um momento em que Jesus Cristo, ele já observava, ele já sentia tudo o que precisaria passar, então diz a Bíblia que ele chama os seus 12 discípulos, porém não estavam os 12. Eu agora começo nesse momento a corrigir, chama os 11, porque Judas já tinha se ausentado antes ainda de Jesus ele chamar os discípulos para o Getsemane. Então diz a Bíblia que ele com os 11 vai para o Getsemane e diz assim: a minha alma está profundamente angustiada. E ele agora com os 11 discípulos olha para trás e diz: olha, ficai aqui. Então chama somente Pedro, Tiago e João, e esses seguem a Jesus. E subindo agora para o Getsemane, subindo agora para o monte, ele começa a orar, mas ele observa, olha para trás e diz também aos 3 discípulos: olha, ficai aqui, porque eu vou mais além orar. Então diz a Bíblia que subindo mais, aleluia, para o monte, Jesus ele começa a orar, e a angústia era tão grande, que a mesma Bíblia vai dizer, e que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, e a angústia era tão grande, em que Deus, vendo do céu, não suportou, e enviou um anjo para confortar a Jesus, porque ele já via todo o sofrimento que precisaria passar. Ele volta, ele olha para os discípulos,
e encontra os discípulos dormindo. E ele diz: acordai, nem por uma hora podeis vigiar. E sobe novamente para orar. E descendo Jesus mais uma vez, então encontra os discípulos mais uma vez dormindo. E quando ele encontra os discípulos mais uma vez dormindo, ele manda, ou ele ordena que acordem. Mas a Bíblia vai dizer em que eles já tinham passado todo o período acordado. Aleluia, e seus olhos glória a estavam Deus. pesados, estavam sentindo dificuldades de permanecer ainda acordado. E Jesus, subindo, olha para os céus e clama e diz: Pai, se possível for, aparta ou afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas se não for possível, Senhor, não tem problema, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Então desce novamente, e quando encontra os discípulos novamente dormindo, ele diz: levantai e vigiai, porque é chegada a hora. E quando os discípulos agora ficam de pé, todos olhando, vem uma grande multidão de homens armados, homens com porretes, homens armados, aleluias, com pedaços de pau, e chegando diante de Jesus e diante dos discípulos. Judas, o que tinha se ausentado ainda antes, chega diante de Jesus e o beija. E Jesus, olhando para Judas com toda a onisciência, sabendo o que estava se passando, ele não criticou a Judas, ele não empurrou a Judas, ele não bateu em Judas, mas ele diz: amigo, o que tu fizeste? Com essa pergunta ele estava dizendo: amigo, Judas, me traíste com um beijo. Então nesse momento, quando Judas o beijou, então os homens agora agarram a Jesus e levam para a casa do sumo, leva até o sumo sacerdote, que atendia pelo nome de Caifás. E o sumo sacerdote começa a perguntar: és tu o Cristo? És tu o Filho de Deus? És tu o Salvador do mundo? E a Bíblia diz que ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. E acusações e testemunhas falsas, mas ele não abriu a sua boca, até que a mesma Bíblia vai dizer, e que o sumo sacerdote vai dizer: conjuro-te, ou seja, peço-te, eu me humilho com essas palavras diante de ti, para que tu digas: és tu o Cristo? E Jesus olha para ele e diz: tu o disseste. Aí foi o suficiente para ele olhar para os que estavam ao redor e dizer: não precisa mais de nenhuma acusação, porque ele já blasfemou. Então agora a Bíblia vai dizer em que os homens que estavam ao redor agarram a Jesus e começam agora a cumprir o versículo em que nós lemos. E lhe davam socos, e lhe davam murro, e um certo soco em que atinge o mestre, em que ele chega a cair. E naquele momento se cumpre o versículo seguinte, quando diz: e muitos lhe davam socos e pontapés. E depois de agredir, levam agora Jesus até Pilatos, que era o governador. E chegando diante de Pilatos, vale lembrar que naquela época era uma época festiva, era uma época de festa, e todo momento de festa tinha o costume de liberar ali algum preso que ali estivesse. E Pilatos, por sua vontade, e Pilatos, pela sua visão, já estava observando ou até desejando liberar Jesus, mas porque não tinha acusação contra Jesus. E Pilatos olha para ele e começa a dizer: olha, está vindo toda essa multidão que aí embaixo está, estão querendo a tua cabeça, estão querendo a tua morte, tu não dizes nada. E ele não abriu a sua boca, ficou em silêncio. Então Pilatos, ele olha, pede agora um pouco de água e começa agora a tomar a água, até que apareça a sua esposa e diz: olha, não faças nenhum mal, não te intrometa nesse negócio, porque durante toda essa noite eu não dormi por conta desse homem. Esse homem é justo, sai desse negócio. E diz a Bíblia que depois de tomar a água, Pilatos agora, ele pede uma porção de água, e nessa porção diferenciada, ele lava as suas mãos, e ele olha para a multidão e diz: eu estou livre do sangue desse inocente. E a multidão embaixo gritava e dizia: que caia sobre nós e o nosso filho o sangue desse homem. E Pilatos olha para ele e diz assim: é época de festa, quem eu devo liberar? Eu devo soltar a Jesus o Cristo, ou devo soltar a Barrabás? E a turma gritava: solta Barrabás. E ele pergunta: e a Cristo? E disseram: crucifica-o, mata-o. E era esse o grito que estava do mesmo povo que recebeu Jesus com júbilo, agora pedia a morte de Jesus Cristo. O mesmo povo que gritava: Hosanas, Hosanas é o nosso rei, é o mesmo povo que gritava: o seu sangue sobre nós, mata-o, crucifica-o, não queremos ele com vida. A injustiça
Os chicotes em que açoitavam Jesus eram chicotes em que começava de forma única, mas depois se abriam em partes, e nessas partes tinham pedaços de chumbo, e na ponta de cada uma dessas partes tinham pedaços de ossos. E quando as chicotadas batiam no corpo de Jesus, o chumbo era para que viesse a pesar, e os ossos ele entravam na sua carne. E cada vez que os homens e os soldados puxavam aquele chicote, vinham pedaços de carne e o seu sangue que agora vinha a derramar sobre o seu corpo. E ele se contorcia de dor, e cada vez que ele se contorcia, a próxima chicotada que vinha não tinha endereço, tanto se fazia bater nas costas como na costela, e até algumas delas também chegar a bater no rosto de Jesus. Então era um Cristo retalhado, era um Cristo em que cada chicotada valia por 4, porque como se dividia em partes, eram cortes em que ali aparecia no corpo de Jesus. E já debilitado, Jesus já, depois de ter recebido as chicotadas, sanguentado, ele agora é levado, aleluias, e quando Jesus Cristo, ele depois de receber as chicotadas, alguém enrola no lençol e joga no quarto. A cruz já estava preparada, e observe que, naquela época, a cruz, ela era, não vou dizer fabricada, mas vamos dizer montada, porque era uma madeira em forma de cruz. Ela era montada 5 dias antes do réu ser crucificado. Então aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para Barrabás. E Jesus vai agora levando a cruz até um lugar em que se chama Caveira, até o Gólgota. E quando chega até lá, caindo com o peso da cruz, então Jesus ele agora é apregado na cruz. E observamos que quando ele é apregado na cruz do Calvário, em suas mãos eram apregados com pregos, mas nos seus pulsos eram amarrados com cordas, porque no momento em que ele fosse jogado ou fosse lançado dentro do buraco em que a cruz precisava entrar, o impulso do seu corpo, apenas os pregos não seguraria, mas as cordas daria condição dele ficar preso na cruz e não ter o risco dele ali cair daquela altura de cima da cruz, porque a morte de cruz era uma morte lenta. Então diz a Bíblia em que apregaram uma das suas mãos, só que no outro lado da outra mão não chegou no lugar de apregar a cruz do Calvário, porque a cruz era para Barrabás, e como Barrabás era mais alto do que Jesus, tinha mais estrutura física, então precisou que o seu braço ele fosse mais esticado, causando uma dor imensa. Mas Deus nesse momento deu condição, porque está escrito em Isaías: e nenhum dos seus ossos serão quebrados. Então Deus dá condição dele sentir toda aquela dor, para que a mão chegasse no outro lado, em que o prego ele pudesse penetrar na sua mão e chegar na madeira da cruz. Sobre os seus pés, o tamanho do prego, ele não tinha condição de ser apregado nos dois pés. Então precisou apregar primeiro um dos pés, e depois o segundo pé foi apregado ali em cima do primeiro pé, em que o prego prendia um pé ao outro. Sem falar em que a coroa de espinho que tinha sido colocada no nosso mestre, ela tinha os espinhos em que cada um, eles mediam 13 centímetros, e nesses espinhos medindo 13 centímetros, sendo colocado na cabeça do meu e do teu Senhor. A Bíblia vai dizer que com a cana, aleluias, com a cana, os soldados batiam-lhe na cabeça, fazendo com que aqueles espinhos viessem a penetrar e a cortar ainda mais a sua cabeça, viessem a penetrar, tentando agora a penetrar também no seu crânio. Então no rosto, era apenas rosto cortado por chicotadas, e também agora se ensanguentado pelos espinhos. Os seus olhos estavam em uma condição em que quase não se abria, porque davam murros, davam pontapés. Os seus lábios estavam inchados, o seu nariz, o mestre estava irreconhecível, mas em nenhum momento ele decidiu desistir da cruz, porque ele sabia que precisava passar pela cruz, porque através da cruz o diabo estaria sendo derrotado pelo Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Então está lá ergue-se a cruz. Depois de erguer a cruz, Jesus debilitado, sendo lançado agora dentro do buraco em que tinha sido feito para que a cruz descesse. A cruz agora cai, depois de 3 soldados levantando, um de cada lado e o do meio. Então vai jogando agora a cruz para dentro do buraco, causando um impacto imenso quando cai, e uma dor
atrás, todo sanguentado. De um lado um malfeitor, do outro lado o outro malfeitor. As pessoas estavam embaixo e diziam: porventura, não poderia ele que abriu os olhos do cego descer daí? Não poderia ele descer dessa situação? Porque assim nós creríamos nele. E a Bíblia diz em que ele não abria a sua boca para nada, até que ele, sentindo que a morte estava se aproximando, ele dá um grito em que nós vamos encontrar quando ele clama a Deus, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Os soldados embaixo dizem: ele está chamando por Elias. Aí outro olha e diz: ele não disse que derrubaria o templo e em 3 dias ele reconstruía? Porque ele não desce daí. O diabo estava tentando, mas ele sabia que Jesus já estava vencendo, faltava somente um pouquinho, até que no mais momento, então agora vem o malfeitor, que está à sua esquerda, e diz assim: mestre, aleluia, desce dessa cruz, salva-me a ti, e salva também a nós. Então naquele mesmo momento, Jesus, ouvindo tais palavras, não falou nada, até que o outro, aleluia, que estava à sua direita, olha para ele e diz: mestre, Jesus debilitado, cansado, sua cabeça inclinada para baixo, e ele insiste: mestre, e Jesus debilitado, olhando para baixo, e já enfraquecido, e ele diz: mestre, Jesus vai levantando a cabeça e olhando para a direita, ele olha para ele e diz: mestre, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele estava se arrependendo, ele estava crendo em Jesus. Aí Jesus diz: pronto, já comecei a salvar agora. Na verdade eu te digo, querido, que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois, mas tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que significa? Que quando Jesus chega, ele muda a situação. Que quando Jesus chega, quem está condenado é absolvido. Que quando Jesus chega, quem estava no sofrimento passa a sonhar. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Tem gente aqui, cada um tem um processo diferente. Está na moinha, está no aperto, mas Jesus, ele está dizendo: eu, Senhor, sou o dono do paraíso. Estou pegando na tua mão e te prometo, segura mais um pouquinho, não solta a rédea, porque eu vou te levar para o paraíso. Esse sofrimento vai ter fim, porque eu te comprei com preço de sangue, e ainda que eu tenha que mudar os tempos, mudar as horas, restabelecer os reinos, mas eu não vou perder a tua alma para Satanás, porque a tua alma me pertence. Comprei com preço de sangue, e tem uma mesa para você sentar e cear comigo. Vai ser sua alegria, vai ser sua glória, vai ser sua majestade. Ele, o Senhor, nos fez a promessa. Aleluia. Então entenda, deixa eu só Aleluia, esclarecer uma Senhor, tu coisa. és grande, glória a Deus. No Antigo Testamento não existia paraíso. Se nós formos observar o rico e Lázaro, nós vamos ver em que havia o Hades e o seio de Abraão. Então aquele que morria em Cristo iria para o seio de Abraão para aguardar ali o momento em que pudesse ir aos céus depois do julgamento. Porém, nós podemos observar que quem estava no seio de Abraão já se dava para julgar em que tinha sido absolvido ou estaria salvo. Então naquele momento estava no seio de Abraão. Os que estavam agora prestes a subir, aleluia, com o nosso Senhor Jesus Cristo, estava aguardando. Porém, aquele em que se encontrasse nele pecado, então já estava no Hades, como a situação do rico. Então, mas quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, antes de morrer, antes de dar o estatuto consumado, ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então entenda comigo, se ele disse ainda hoje estarás comigo no paraíso, e se não havia paraíso, Jesus ele inaugurou o paraíso junto com aquele que estava morrendo na morte de cruz, condenado ao inferno. Então deixa eu enfeitar. Eu imagino Jesus chegando no paraíso com ele, a fitinha de inauguração, e quem sabe Jesus com a tesoura espiritual dizendo: corta a fita, meu filho, e o ladrão corta e diz: entra aí, porque eu sou o Senhor que abre o paraíso para todos aqueles que acreditam no meu evangelho, que acreditam que eu sou suficiente, que acreditam que eu sou vida. Jesus é vida aqui nesta noite dentro da tua vida, e recebe a estrutura de Deus para suportar as adversidades que vêm. Aleluia, Senhor, glória. E ele grita: Pai, tetelestai, que traduzindo significa: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Glória a E quando Deus. Jesus ele morre, em que ele desce
A Bíblia diz que o sol não deu mais a sua luz, o sol ele se escondeu. A Bíblia diz que a terra começou a tremer. Terremotos aconteceram na cidade e até no cemitério que tinha ali, os corpos dos santos que estavam passaram a ressuscitar. Ou seja, Jesus Cristo, até mesmo na sua morte, ainda trouxe vida para quem já não tinha mais vida. Jesus Cristo, até mesmo na sua morte, ele dizia: eu vou morrer, mas eu vou trazer vida. E a Bíblia diz que as pessoas, os santos, saíam do túmulo andando pelo meio da cidade, porque Jesus Cristo entrou com ressurreição. Então, depois de Jesus ressuscitar, depois do terceiro dia, ele aparece aos discípulos, dá instruções aos discípulos, e diz assim: olha, e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for salvo será batizado. Aquele que crê, aleluia, for batizado será salvo. Porém, os que não crêem serão condenados. Aí ele vem dizendo: e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, porão mãos sobre os enfermos e eles curarão. E tem uma coisa: quem estiver em mim, ainda se alguém te der, ou se tomar algo envenenado, não morrerá. Sabe por quê? Porque dentro de você tem vida, tem o Espírito Santo, tem a luz, tem quem te sustenta, tem quem te erga. Jesus, ele é contigo. Por isso ele te trouxe aqui neste lugar para dizer: quando vier a falta de ânimo, lembra-te da cruz, porque eu, o Senhor, morri na cruz por ti, porque eu, o Senhor, dei a minha vida pela tua vida, porque eu tenho um propósito na tua vida, diz o Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor, tu és grande, glória. Então Jesus, ele sobe aos céus e diz a Bíblia, em que antes ainda de subir ao céu, ele faz uma missão. Glória Ele a desce Deus. a mais profundeza do abismo. Aleluia. Chega diante de Satanás e toma a chave da morte e a chave do inferno. E diz assim: olha, o controle sempre foi meu, e agora passou a ser mais meu ainda, porque uma grande multidão que estava caminhando para o abismo, agora Jesus, com a sua morte, ele traz a vida. Parece que eu estou vendo todos nós caminhando para o abismo. Aí Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Aí chega diante de nós, pega na nossa mão e diz assim: olha, o caminho não é esse, vem embora comigo, eu tenho coisa boa para você, eu tenho coisa boa para você. Porque quem está lá fora, o negócio de Satanás, sabe o que é? É desrespeitar, é desmoralizar, é tirar a moral, é tirar o respeito, é não dar valor nenhum, é fazer com que a pessoa desça, aleluia, o mais baixo nível possível. Aí com Jesus não, Jesus vai lá do chão, levanta o caído, Jesus pega quem não tem moral e dá moral, Jesus pega quem não tem honra e dá honra, Jesus pega quem não presta para nada, traz para aqui para dentro e diz assim: vai fazer a minha obra, vai dizer que eu sou grande, vai dizer que eu sou Deus, vai dizer que eu opero, porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas nesta noite. É verdade, meu Deus. Glória. E eu quero concluir essa mensagem dizendo uma coisa: Glória a Deus. eu precisei pregar toda essa situação para que você possa entender que Jesus, ele nos deu autoridade. Aleluia. Jesus, ele nos deu autoridade. E muitas vezes nós esquecemos que Jesus nos deu autoridade. E vem a aflição, e vem a angústia, e queremos desanimar. Queremos somente chorar, queremos ficar pelo canto e acreditar que não vai ter jeito para o nosso problema e acreditar que não vai ter fim para o sofrer que estamos passando. Mas Jesus, nessa noite, através da sua palavra, nos mostrando a autoridade que ele nos deu, porque tomar veneno e não morrer não faz parte da lei da física, mas com Jesus é assim, ele vem para mudar o protocolo e mudar o que a física diz. Porque sabemos que os seres espirituais nos obedecer, nós não tínhamos poder para isso. Mas quando Jesus, ele dá autoridade sobre os demônios, quem manda na sua casa primeiramente é Deus e depois é você. Não tem espaço para espírito maligno habitar lá na sua finança, não tem espaço para espírito maligno habitar lá na tua mente, na tua vida amorosa, não tem espaço para espírito maligno querer agora travar a tua vida, fazer tudo errado. Não, você tem autoridade para abrir os braços e dizer: quem manda aqui é Deus,
abençoe, que Deus ajude. Que Aleluia. Deus continue derramando da sua graça. Aleluia. Que Deus continue derramando do seu poder sobre cada um de Aleluia, Jesus, vocês. tu és grande. Que Deus continue abençoando o nosso pastor Glória Josias. a Jesus. Aleluia. Que o seu ministério possa cada dia ser mais próspero. Que essa Aleluia, igreja Jesus. ela tu és possa grande. continuar firme, Grande, esperando no Senhor grande, Jesus. glória. Porque eu tenho uma coisa a dizer a Aleluia, vocês: Deus grande. todos aqueles em quem esperam Grande no Senhor Jesus. não perdem tempo. Aleluia, Jesus. Sorabá, Candurimim, Glória, Retuntri, Jesus. Labaracinácia. Glória. Às vezes a gente pode até pensar, eu estou perdendo tempo porque já faz tantos anos e não chegou, mas eu quero dizer, quem espera no Senhor não perde tempo. Glória a Deus, Ele é Deus, Ele não deixa ninguém enganado. Glória a Deus. Deus não Aleluia. deixa ninguém enganado. Glória a Deus. Deus, Ele não deixa ninguém no meio do deserto, no meio do abismo, não. Mas Deus, Ele passa o deserto com o crente. E o abismo, Ele não permite que o crente ele venha cair. Que Deus abençoe, que Deus ajude, continue orando